ligado? All right. Good morning, everyone. Bom dia, todo mundo. Good to see all of you again. Bom ver todos vocês aqui. de novo. Music was so good, wasn't it? A música foi muito boa, não foi? Yeah, yeah. I know all those songs in English, Eu sei todas as músicas em inglês, so I could still participate. então eu posso participar. I've been in ministry for most of my life. Eu estou no ministério quase toda a minha vida. I've been serving in leadership for about 28 years Eu now. sirvo na liderança há mais ou menos 28 anos agora. And I think for the last 22 years serving as a lead pastor. E os últimos 22 anos como pastor líder. And there have been some really super crazy things that have happened over that time. E tem algumas coisas muito malucas que aconteceram nesse período. Church can be kind of weird, Igreja pode ser esquisita. right? Yeah, so I don't think that's only applicable for pastors. Eu não acho que isso é somente exclusivo de pastores. So a couple of weeks, actually it's maybe a month and a half ago, Mês e meio atrás, on a Sunday morning, num domingo de manhã, everything that could possibly go wrong went tudo que wrong. pode acontecer de errado aconteceu. Have you ever had that happen in your church? Já aconteceu isso na tua igreja? Some of you have, right? And if you're a Alguns de vocês, pastor, sim. if you're a Certo. pastor, when it happens, you're like, what is going on? E se você é pastor, você fica pensando o que está acontecendo. And so on this particular Sunday, E nesse domingo, there were a whole bunch of new people that I've never seen before. tinha um monte de gente que eu nunca tinha visto antes. And during the service, they were just like walking around randomly. E no culto eles estavam andando. One person came to the very front of the stage E uma pessoa veio na frente and just do like stared at, palco they just like stared at the music team. e ficou olhando para a equipe da música. I'm sure they were very nervous, like what's about to happen? Eu acho que eles estavam pensando assim, o que vai And then acontecer they would agora? just walk to the back of the building. E aí voltou pro parte de trás. And so the whole entire time I was trying to figure out what is going on right now. E o tempo inteiro eu fiquei pensando, o que está acontecendo? So I don't know if this will connect with you here in Brazil, Não sei se isso conecta com vocês aqui no Brasil, but I was wondering if maybe there was a full moon outside. mas eu fiquei pensando se não estava com a lua cheia lá fora. Is that a thing here? Yeah, I Aqui was no like- Brasil é igual? I was like, what is going on? O que está acontecendo? And then in the middle of our announcements, our projector was having issues. E quando eu estava dando os avisos, o projetor estava com The problema, sound was having issues. o som estava com problema. And then in the middle of the sermon, E no meio do culto, all of a sudden, phones started randomly going off all over the room. os telefones começaram a tocar assim. And it wasn't just one or two. E não foi um ou dois, It was like 8 phones going off randomly in the service. 8 telefones. And I was internally trying to discern what was happening. E eu estava internamente tentando discernir o que está acontecendo. And it was really challenging in that moment. E foi muito difícil naquele Yeah, momento. because on one hand, it could just be everybody had their phones on. Porque poderia ser que todo mundo estava com o celular ligado. It could be that maybe there was just some problems with the sound system. Ou um problema com o sistema de som. Maybe there was a full moon. Talvez a lua cheia. Possible, Possível. right? But as I was praying and trying to discern, Enquanto eu estava orando e tentando discernir isso, I just had to sense that there was some type of spiritual warfare going on. eu fiquei pensando que pode ser algo espiritual. But that kind of describes, I think, the Christian life. E isso é a descrição da vida cristã. Like we have to be discerning at times, right? A gente precisa ter discernimento algumas vezes. Like to be able to know how we should respond to the situations we're in. Para a gente entender como que a gente vai responder para as And situações. so like last night I mentioned that sometimes we deal with people that have mental illness. Igual eu falei ontem à noite, eu falei que tinha pessoas que tinham problemas mentais. And mental illness is a real thing, E doença mental é uma coisa right? verdadeira. Some people just need to get medication, Algumas pessoas simplesmente precisam de medicação or they need to talk to a therapist ou um terapeuta to help process the grief and the trauma they've gone para through. processar as dificuldades que ela passou. But I also believe that the Bible teaches us Mas eu acredito que a Bíblia também nos ensina that sometimes people need prayer and to be delivered from demonic que spirits. as pessoas precisam de oração e ser libertas de espíritos. Right? Does that make sense? Isso faz sentido? Yeah, so that's why I want to talk this morning about the subject of discernment. E eu quero falar hoje sobre discernimento.
And we'll define what discernment is in a moment here, but I think discernment is one of the most important things that we could have as followers of Jesus. Eu vou falar um pouco sobre discernimento, mas discernimento é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter como seguidores de Cristo. And so before we jump in, I want us to read two passages of scripture. E antes da gente entrar nesse tema, eu quero ler duas passagens nas And Escrituras. I'm just going to have you read them. E ele vai deixar eu ler. And the first one is 1 Corinthians chapter 12 verse 10. 1 Coríntios capítulo 12, chapter 12, Chapter 12 verse 10. versículo 10. Deixa eu ver aqui. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedades de língua e ainda a outro interpretação de línguas. So you hear how Paul talks about how one of the spiritual gifts is the gift of discernment. Paulo fala que um dos espíritos é discernimento. Being able to discern whether someone's speaking under the anointing of the Holy Spirit. Discernir alguém que está falando sobre abaixo da unção do Senhor. Okay, so some people have the gift of discernment. Algumas pessoas têm o dom de discernimento. Like they can just know because the Holy Spirit tells them that certain people are not speaking by the power of the Spirit. Ela consegue discernir que certas pessoas não estão falando abaixo do poder de Deus. Does that make sense? Isso faz sentido para vocês? Okay. But our type of churches, charismatic churches, we don't oftentimes talk about the spiritual gift. Mas nós aqui, uma igreja carismática, muitas vezes não fala sobre esse tema. Now, Leandro, being the amazing pastor that he is, probably has talked about this. Mas o spiritual Leandro, gift. sendo o pastor maravilhoso que ele é, provavelmente já falou sobre isso. Because he's so amazing. Porque Right? ele é muito legal. Can we give him a round of applause? He's Podemos amazing. dar um aplauso para ele. I like embarrassing him. It's very Eu fun. gosto de fazer as pessoas passarem vergonha. Next passage is from the book of 1 John, chapter 4. 1 João capítulo 4. And we're going to read verses 1 all the way down to verse 6. João 4? 1 John 4. Yeah. 1 João 4. What verse? Verses 1 through 6. Versículo 1 ao 6. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem o espírito para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca de qual vocês ouviram que está vindo, e agora está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todos aqueles que conhecem a Deus nos ouvem. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. So did you hear how John says, do not believe everyone and what they say? Então você percebe que João falou, não acredite em todo mundo e no que eles falam. Everybody catch that? Todo mundo teve essa percepção? But John also says that it's the Holy Spirit who's going to help us be able to discern. Mas ele também diz que é o Espírito Santo que vai nos ajudar a discernir. And so it really does fit well with our theology of the Holy Spirit. Então cabe muito com a nossa teologia do Espírito Santo. That we would have a higher value for discernment. Que a gente tenha um alto valor no discernimento. Because we need to be able to discern what we should do in situations. Porque a gente precisa discernir o que a gente vai fazer em certas situações. We need to discern what type of prayers to pray. Discernir que tipo de oração nós vamos orar. We need to discern how to relate with our spouses. A gente precisa discernir como nós vamos nos relacionar com os nossos children, ou nossas or in crianças, our workplaces. ou nosso trabalho. Like we need discernment in significant ways. Nós precisamos discernir de forma significativa. And so I want to talk about this process of discernment this morning. E eu quero falar sobre o processo de discernimento nessa manhã. But I want to keep in mind two things though. E eu quero que você fique com duas coisas em mente. That there is a charismatic gift of the Holy Spirit that's discernment.
que tem dom de carismáticos do Espírito Santo. And I think that churches need to know who those people are that are gifted that way. E a igreja precisa saber quem são as pessoas que têm esses dons. Like as a pastor in our community, it's helpful knowing that there's several people in our church who have that gift. Eu como pastor é muito importante eu saber quem são essas pessoas dentro da minha igreja. But not everybody in this room probably has the spiritual gift of discernment. Mas nem todos nessa sala têm um discernimento espiritual. But we still have the responsibility of the discipline of discernment. Mas a gente ainda assim tem a responsabilidade de discernir. And so what I want to do this morning is actually provide some different resources and tools for us to be able to be more discerning. E eu quero entregar algumas ferramentas para que a gente consiga discernir melhor. Does that make sense? Faz sentido? Yeah? Okay. So let's define discernment though. What is discernment? Vamos definir discernimento. O que é discernimento? As I just said, discernment is both a spiritual gift. Como eu falei, discernimento é um dom espiritual. It's also a practice in a spiritual discipline. Mas também é uma prática de disciplina espiritual. Where we recognize what is true and what is good. Onde a gente reconhece o que é verdade e o que é bom. What is of God versus what is a lie. De Deus e o que é uma mentira. That's really what we're talking about this morning. É disso que a gente vai falar nesta manhã. So let me tell you a couple reasons why we need discernment again, though. Deixa eu falar para vocês um pouco dos motivos que a gente precisa de discernimento. 1 John says that there's false teachers in the world. Primeiro João fala que tem falsos profetas nesse mundo. And some of those false teachers are trying to infiltrate the church. E esses falsos ensinamentos, esses falsos ensinos estão querendo entrar dentro da igreja. I once was speaking at a youth conference. Um dia eu estava falando numa conferência de jovens. And there were hundreds of youth in this conference. Tinha centenas de jovens nessa conferência. And youth conferences generally have a lot of music and some teaching time. Em conferências de jovens tem bastante música e momentos de ensino. But they also have a lot of games, right? Mas tem bastante jogos. And so during the game time, one of the youth leaders came up to me. E durante esses momentos de jogos, um pastor veio falar comigo. And said, "Hey, there's this young girl who's really interested in coming to Jesus." Ele falou, olha, tem uma menina aqui que ela está realmente interessada em entregar a vida dela. She's asking all these questions about who Jesus is and how she can find hope. Ela está perguntando muito quem é Jesus e como ela consegue achar esperança. And so they're like, "Can you come and help talk to her?" Você pode vir ajudar a falar com ela? Which really annoyed me. Porque me deixou um pouco frustrado. Because I was like, "You should be able to do that." Porque eu pensei, você deveria saber fazer isso. Because everyone gets to play. Porque todo mundo joga. But I went in and finally talked to this young woman. Eu fui falar com essa jovem. And all I can tell you is that she was really hungry for God. E eu poderia dizer para você que ela realmente estava com muita sede do Senhor. But she had been involved in like witchcraft and all dark stuff. Mas ela estava envolvida com bruxaria, um monte de coisas de negras. And so I was like really excited about her making a decision to follow Jesus. E eu realmente estava bem interessado que ela tomasse uma decisão de escolher And so Jesus. there was a group of about 8 of us in a circle. E a gente estava num grupo de 8, num círculo. And she began to confess all of her sins. E ela começou a confessar os pecados dela. Which, wouldn't you agree that that is a work of the Holy Spirit? E isso você tem que concordar que é um trabalho do Espírito Santo. Yeah, the Holy Spirit was working. O Espírito Santo estava And she trabalhando. was crying. Ela estava chorando. And then there was this other girl that was in the room. E tinha uma outra menina nessa And she sala. said, "Oh, you don't need to say those things. God loves you just the way you are." E essa outra menina estava falando para ela assim, você não precisa falar essas coisas. Deus It's te okay. ama do jeito You're que just você fine. é. Você You're tá fine tudo the bem way com you você. are. And so I think in that case, that was not the Holy Spirit E speaking. eu acho, naquele momento, Right? aquilo ali não foi o Espírito Like the Santo. Holy Spirit, it's true that God loves us, right? He does love us. É verdade que o Senhor nos ama. But God loves us so much that he doesn't want to leave us the way that we are. Mas Ele ama tanto a gente que Ele não quer deixar a gente do jeito que a gente está. And so in that moment, we just had to tell that other girl, "Please be quiet. E a gente só falou para aquela menina, por favor, fica quieta. Let God continue to do his work. Deixa Deus trabalhar. Let her confess her sins. Deixa ela confessar os pecados dela. And let her come to Jesus." E deixa ela entregar a vida dela para Jesus. Does that make sense? Faz sentido? Yeah, so we have to be discerning about how people are speaking. A gente precisa ter discernimento de como as pessoas estão falando. But another reason why I think we need to be discerning E outro motivo que eu acredito que a gente precisa ter discernimento, in the context of being naturally supernatural no contexto de naturalmente is sobrenatural. how many of you have heard of the 5-step prayer model? Quantos de vocês já The ouviram Vineyard falar five-step dos prayer 5 model. passos de oração? Yeah. Most of you have, some of you have? Yeah, so does everybody know? If you don't know, step number 2 Vocês sabem, quem não sabe aqui, qual que é o passo número 2? is the diagnosis step, É o diagnóstico. trying to figure out how to pray.
tentando discernir como orar. Like have you ever been in a situation where somebody's sharing with you that they have a need Já teve uma situação onde a pessoa está te falando a necessidade dela and you don't know how to pray? e você não sabe como orar? Like, are we supposed to ask God to heal them? Nós precisamos pedir Deus para curar a pessoa? Are we supposed to command an evil spirit to leave? Comandar um espírito para sair? We need discernment to be able to know how to pray for A people. gente precisa de discernimento para saber como a gente deve orar para as pessoas. So I think we need more discernment in our churches. E eu acredito que a gente precisa mais discernimento dentro da nossa igreja. That makes sense? Faz sentido? Yeah. So I want to talk just for a few minutes about discerning the work of God versus the work of the enemy, though. Eu quero então falar um pouco sobre discernir o trabalho de Deus e o trabalho do inimigo. Because we do need to have an awareness that the enemy wants to destroy the church. Porque a gente precisa ficar atento que o inimigo quer destruir a igreja. The Vineyard has taught for a very long time this idea of the clash of kingdoms. A Vineyard faz muito tempo que ensina essa questão do embate dos reinos. And this isn't just a Vineyard thing, this is just from the Bible. Isso não é uma coisa da Vineyard, é uma coisa da Bíblia. Right? What we see in the ministry of Jesus is that Jesus he inaugurated the kingdom of God. O que a gente vê em Jesus é que Jesus inaugurou o reino de Deus. When Jesus started his public ministry, he brought the kingdom of God here into our reality. Quando Jesus inaugurou o reino, ele trouxe o reino de Deus dele aqui neste mundo. And everywhere that Jesus went, do you know that the primary thing that he preached was the kingdom of God? E aonde Jesus foi, você sabia que a primeira coisa que ele falou é sobre o reino de Deus? That was his message to everyone and everywhere he went. Essa era a mensagem dele para todos aonde ele foi. So we have the kingdom of God, which we should all be for. A gente tem o reino de Deus que a gente deveria estar junto, But there's estar a favor. there's also the kingdom of darkness, though. Mas a gente tem o reino das trevas também. And the kingdom of darkness is clashing with the kingdom of God. E o reino das trevas está em embate com o reino de Deus. Right? But the good news is that we all hopefully know that the kingdom of God eventually vanquishes everything. E a gente acredita que todo mundo sabe que o reino de Deus ele ganha sobre todos. And death is destroyed. E a morte é destruída. Right? God restores all of creation. Deus restaura toda a criação. But currently, right now, we live in this not yet part of the kingdom. Mas no momento a gente vive no ainda não deste reino. We call it the now and the not yet. A gente fala do já e o ainda não. And so we have to acknowledge that Jesus came to set captives free. Então a gente precisa ter um entendimento que Jesus ele veio libertar os presos. But there is a clash of kingdoms. Mas tem um embate de reinos. John 10:10 says that the enemy came to steal, kill, and destroy. João 10 diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Like, I want that to set in right now. Eu quero que isso entre na sua cabeça. The enemy does not like you. O inimigo não gosta de você. Right? He hates you. Certo? Ele te And odeia. he wants to destroy the good things that God is doing. Ele quer destruir as coisas boas que Deus está And fazendo. so I just want to give you a number of the things that the enemy does so that way we can be discerning about whether or not something is from God or whether or not something is from the enemy. Eu quero passar algumas coisas aqui para você ver o que o inimigo faz, para a gente conseguir discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. So one of the most significant things that I think the enemy or the kingdom of darkness tries to do O que eu vejo que uma das coisas significativas que o reino do inimigo faz, is to cause us to doubt God's word, a primeira coisa é duvidar da obra de Deus. invalidate God's word, to make it less authoritative in our lives. Invalidar a palavra de Deus. Does that Com make menos sense? autoridade. Right? Like Faz that's what sentido? the enemy is constantly doing, is wanting us to question the authority of God's word. O que o inimigo mais quer é que a gente questione a palavra de Deus. I think the enemy also distort our priorities, Ele também traz uma distorção nas nossas prioridades. like to make things that aren't that important be more important than the things are really important. Mostrar coisas que não são tão importantes, dar muita importância. We see that in Irado. Matthew chapter 16 A verses gente vê em 21 through Mateus 23. 16, do 21 ao 23. I think the enemy also causes physical bondage. O inimigo também traz prisão física? Yeah, like Física, sickness. prisão Yep. física, tipo doenças. Yeah. And here's something about healing is that not all sickness is a result of a demon.
E uma coisa sobre cura é que nem todas as doenças vêm do inimigo. And I think that's important for us to recognize as charismatics. É importante a gente reconhecer como carismáticos. Because sometimes Pentecostals and charismatics just assume that all sickness is the result of a demon. Porque às vezes as pessoas têm uma visão de que toda doença vem do inimigo. But sometimes we're just sick because we got the flu or something like Mas that. às vezes a gente simplesmente está doente porque a gente está gripado. And so we have to have a really robust theology of healing. Então a gente precisa ter uma robustez na nossa teologia de cura. But here's one of the most, I think, common symptoms of demonic oppression in people's lives. E aqui tem algo muito comum de opressão demônica na vida das pessoas. Is unforgiveness in our hearts. If we have unforgiveness in our hearts, Falta de perdão no nosso coração. the enemy can take advantage of that O inimigo toma vantagem disso. and can cause us to actually live in bondage to that. E pode fazer com que a gente viva em prisão com isso. The enemy also brings trouble and afflictions into our lives. Ele traz dificuldades e aflições nas nossas vidas. I mean, I guess really what I'm trying to say is that the enemy is the worst. O que eu quero dizer é que o inimigo, ele é muito ruim. He's the epitome of lies and deception. Ele é mentira e decepções. He lies to us about ourselves, Ele mente para nós de nós mesmos. and he lies to us about other people, Ele mente para nós sobre outras pessoas, because Satan is the father of lies. porque Satanás é o pai da mentira. And the enemy also lies about who God is. E o inimigo também, ele mente sobre quem Deus é. He lies about God's faithfulness. Ele mente sobre a fidelidade de Deus. And so we have to be discerning to realize that when things like that start to creep up, A gente precisa ter o discernimento de quando essas coisas vêm à tona, that it's not the Holy Spirit, que não é o Espírito Santo, it's the enemy at work. é o inimigo trabalhando. And I think that we've all probably struggled with this at times. E eu acredito que todos nós tivemos alguma dificuldade com isso. You know, feeling like maybe we don't matter to God or God doesn't love us. Sentindo que a gente não tem tanto valor para Deus ou que Deus não ama tanta gente. Have any of you ever struggled with that Alguém before? já passou por isso? Yeah, like there's a couple honest people in the room. This is Tem algumas amazing. pessoas honestas na sala. Yeah. Like I've had struggles like that many times in my life where I feel like I'm all alone. Eu passei por isso na minha vida algumas vezes, que eu me sinto sozinho. I think that's a really common thing for leadership, is that you feel isolated from people. É algo muito comum de líderes, parece que a gente está isolado das And pessoas. you don't just have to be a pastor to feel that. You can just be in any leadership role. Você não precisa ser um pastor para sentir isso, qualquer cargo de liderança. Like you start to feel alone and isolated. Você se sente sozinho, isolado, You feel like you don't have any support. que você não tem suporte. And then guess what the enemy comes along and tries to do? E adivinha o que o inimigo vem e tenta fazer? He says, "Yeah, you are all alone. Ele fala assim, você está sozinho. Nobody here supports you. Ninguém te dá suporte. God doesn't even love you." Deus também não te ama. And when you're stressed out and you're struggling with E things, quando você fica estressado e está com dificuldade nas it's coisas, really easy to start believing those things, é fácil começar a acreditar nisso, even though it's not true at all. mesmo não sendo verdade. And so we have to realize that the work of the enemy is trying to destroy us personally in our relationship with God. E a gente precisa ter o discernimento de que o inimigo está tentando destruir esse relacionamento nosso com But Deus. Satan also does not want any of our churches to exist. E também Satanás não quer que a nossa igreja exista. And so what we have seen in our church community in the last couple of years, O que a gente tem visto na nossa igreja nos últimos anos, what we've discovered is that the more that we do kingdom ministry, quanto mais a gente exerce o ministério do reino, there's something that goes along with that. tem algo que vem junto com And it's isso. called a counterattack. É contra-ataque. Does that make sense? Faz sentido? Yeah, like if you're moving forward in your relationship with God, the enemy wants to stop that. Quanto mais você avança no teu relacionamento com Deus, o inimigo quer parar isso. Like, you want to know when I have had the least amount of spiritual warfare in my life? Sabe quando que eu tive o menos ataque espiritual na minha vida? Is when I'm super neutral Quando eu estou neutro. and I'm just kind of like coasting through life. E eu só estou But as soon as indo I na start vida. reading my Bible more and praying more, E aí quando eu começo a ler minha Bíblia mais, orar mais, I start to experience more spiritual warfare. eu começo a sentir mais batalha And espiritual. it totally makes sense because it's strategic, Porque faz todo sentido, é right? estratégica. The enemy doesn't have to worry about us if we're not pushing forward. O inimigo ele não precisa se preocupar com a gente se a gente não está If avançando. we're not doing the works of Jesus, Se a gente não está fazendo aquilo que Jesus faz, right? If we're not trying to see the kingdom of God expand in the hearts and minds of people, se
se não estamos querendo ver o reino de Deus expandir nos corações e na mente das pessoas, then the enemy has no reason to really work hard, does he? o inimigo ele não tem motivo para trabalhar de forma efetiva. Have any of you experienced that before? Alguém já experimentou isso antes? Yeah, it's like you start really pressing into God and God's working in your life. Você começa a estar mais próximo de Deus, Deus começa a trabalhar na sua And then vida. you just start to experience a little bit of pressure, E você começa a experimentar um pouco mais de a pressão, little bit of um stress. pouco mais de You estresse. start to have like little lies whispered into your ears. Tem mentiras que vêm no teu ouvido. You start to doubt a lot of the relationships that you have. Começa a duvidar os relacionamentos que você And then tem. it also might be really easy to be offended too. Também fica muito fácil você se sentir ofendido. And then a little bit of bitterness develops in your heart. E aí você fica amargo no teu coração. Unforgiveness begins to develop. Você não quer perdoar. And then the enemy has more sway in your life and is able to attack you more. E aí o inimigo ele tem mais área para poder atacar na sua vida. And so I think we have to have discernment. Então a gente precisa ter discernimento. And so I want to talk about a 5-step discernment process. Eu quero falar com vocês 5 passos de discernimento. Because in the vineyard we seem to like 5 steps. Porque na vida Right. nós gostamos de 5 We have a passos. 5-step prayer model. 5 passos de And oração. I think we should have a 5-step discernment process. E eu acho que a gente deveria ter 5 passos para Because discernir. again, I've grown up in the vineyard. Porque eu cresci na Vineyard. I've been in charismatic churches my whole entire life. Minha vida inteira em igreja Like, carismática. this is my home. Aqui é minha casa. And because it's my home, E por ser a minha casa, and because I love the vineyard, porque eu amo a and I Vineyard, love charismatic e churches, eu amo as igrejas carismáticas. I just want to say carismáticas. we're really, really bad at discernment. Eu quero dizer para você, nós somos Because it's terrível em discernimento. It's like in our type of churches, we just let things fly all over the Porque na place. nossa igreja a gente deixa as coisas fluírem. Some of qualquer lugar. some of the most heretical teaching that I've ever heard has been in charismatic churches. As heresias, as piores heresias que eu ouvi foram nas igrejas carismáticas. Now, I'm so grateful that never happens in Brazil, Mas eu sou muito grato que isso nunca acontece no Brasil. because you're better than that. Porque vocês são melhores que isso. But is it true that do you understand what I'm saying? Vocês entendem o que eu Yeah. estou falando? Like, we're not great at doing theology. Nós não somos bons de teologia, de You know? fazer I teologia. think oftentimes we're driven more by our affections and our experiences, A gente é levado muito mais para os nossos sentimentos. right? Where we allow our experiences, our affections to control the way that we think and the way that we act. A gente deixa nossa experiência, nosso sentimento dar direcionamento àquilo que a gente faz. And I want to be clear, I'm not saying that our affections aren't part of our worship. They are. Eu não quero falar para vocês que o nosso sentimento não faz parte do nosso louvor, porque é. I mean, I think many of us probably can think of a time where we really got touched by the love of God, Eu acredito que muitos de nós podemos lembrar um momento que a gente foi extremamente right? tocado Where pelo we amor de Deus. experienced affections that are just really moving. Que a gente experimentou de forma afetiva o mover de Deus. Like, I love that part of worship, Eu amo essa parte right? do I mean, louvor. do you love that part of worship? Você ama isso? Yeah, it's the Essa good part, parte. right? É a parte boa. But we have to understand that we always have to have the scriptures be our primary authority. Mas a gente precisa sempre colocar em primeiro lugar as escrituras como nossa And so we autoridade. need discernment to be able to do a lot of what I'm E talking por about. isso que a gente precisa de discernimento para falar muito daquilo que eu So estou falando. here is a 5-step discernment process for you. Então aqui está 5 passos no discernimento. Like para esse how momento. to be discerning. Como eu ser mais discernido? Não sei nem se existe essa palavra. I just made up a word, I think. Oh, that's good. What word? Discernment? Yeah, it's like somebody that discerns a lot. Yeah, good. We need that word in English too. Yeah. So number 1, Número I've already hinted at, but number 1 is it's rooted in scripture. é a escritura. We begin with the authority of God's word A gente precisa iniciar com a autoridade de as the Deus primary way that God speaks to us. como a forma primária de que Deus fala com a gente. So things that people say or teach or do shouldn't contradict the Bible. Então as coisas que as pessoas fazem e falam não devem contradizer o que está na Bíblia. Because the Bible is always pointing us to Jesus, Porque a right? Bíblia sempre nos aponta a Jesus. So that's number 1. Number 2 Então essa é número 1. Número 2, is that our discernment is empowered by the Holy Spirit. o discernimento é empoderado pelo Espírito Santo. And so I'm just curious, are there any of you in the room that would say that you have the charismatic gift of discernment? Like you sense that the Holy Spirit gives
gifts you that way? Eu tô curioso aqui. Alguém de vocês consegue ver que você tem de uma forma sobrenatural um discernimento do Espírito Santo, algo tipo o dom do Espírito Santo de discernir? Anybody else? Levanta a mão. É número 2. Okay, good. So here's the good news for the rest of us. Aqui tem a boa nova para o resto da gente. Okay, is that your discernment as a practice is still going to be empowered by the Holy Spirit. O teu discernimento na prática vai ser empoderado pelo Espírito Santo. And we have in the Vineyard a really great prayer. E a gente tem na Vineyard uma oração muito boa. Like I think our favorite prayer is three words. Eu acredito que a nossa oração predileta na Vineyard tem 3 palavras. Come, Holy Vem, Spirit. Espírito Santo. Right? It's all we got sometimes. Às vezes é só o que a gente tem. Have you ever been in a situation where the only prayer that you have in that moment is Holy Spirit, help me? Você já teve uma situação onde a primeira coisa que veio na tua mente, a única coisa que veio na tua mente é Espírito Santo, me ajude. Yeah, right? Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. And so even if you don't have the spiritual gift of discernment, E mesmo se você não tem o dom de discernimento, we still want to ask the Holy Spirit to empower us in that moment to be discerning. mesmo assim a gente quer pedir para o Espírito Santo nos empoderar naquele momento para ter So that's discernimento. number 2. Esse é o número 2. And number 3 is discernment is tested in community. 3, discernimento é testado na comunidade. I don't think discernment, generally speaking, is just a one-person thing. Eu não acho que discernimento, falando na raiz, é uma coisa de somente uma pessoa. We need community to help us process things and to identify things. Nós precisamos que a comunidade nos ajude a processar e entender as coisas. And I've personally experienced the benefit of that many times in my life. E eu pessoalmente já recebi muito disso na minha I was vida. telling Leandro last night, we were talking about when people feel warm hands. Eu estava falando pro Leandro ontem à noite quando as pessoas sentem a And mão sometimes that esquentar, can be an evidence of the Holy Spirit wanting to bring healing. e muitas vezes isso pode ser evidência do Espírito Santo querendo trazer cura. So I was pastoring a church in Wisconsin, Eu estava pastoreando uma igreja em Wisconsin and we had a number of people who would discern the presence of the Holy Spirit when it came to healing. e teve muitas pessoas que discerniram a presença do Espírito Santo em relação à oração, à cura. Because I had no idea when that was going to happen. Porque eu não fazia ideia quando isso ia acontecer. And so we had a small church. We were like 125 A people. gente tinha uma igreja de 125 pessoas, uma igreja I pequena. knew every single person in our church. Eu conhecia cada pessoa dentro daquela igreja. Our town was 1,100 people. Nossa cidade era 11 mil pessoas, Very, very small, pequena. right? And so one Sunday, this woman, Lori, came up to me Então, um domingo, a Lori, uma mulher da igreja, veio para mim and she said, I think the Holy Spirit wants to heal some people this morning. e falou para mim assim: eu acredito que o Senhor quer curar algumas And pessoas. I essa really manhã. trusted Lori because I knew her. E eu realmente confiava nela porque eu conhecia ela. But then she said, he wants to heal people's eyes today. E ela falou: ele quer curar os olhos das pessoas. And I looked around the room E aí eu olhei and I knew all 125 e eu people. conhecia as 120 pessoas And I que was estavam like, lá. there's nobody here with an eye problem. Não tem ninguém aqui que tem Like, problema dos you're olhos. crazy. Você está maluco. And so she just said, so yeah, if you want to pray for that, God wants to heal people. Ele falou: se você quiser orar por And isso, then- pessoas querem And then she curar as went and sat pessoas. down. E aí ela sentou, And so I remember I was standing there and I'm trying to discern, e aí eu estava lá tentando discernir what does God want to do right now? o que Deus quer fazer neste momento. And I was like, arguing with myself. E aí eu estava em conflito comigo mesmo. And so finally I decided that we had to take the risk. E finalmente eu pensei assim: a gente precisa arriscar. So I went up on stage and I said, hey, Lori E aí, says, e aí eu subi no palco e falei: olha, Lori pessoal, said, a not me. Lori falou, não eu. A Lori falou suggested and sensed that the Lori Holy Spirit sugeriu wants to bring healing. que o Espírito Santo quer trazer cura. And so if anybody wants to receive prayer for their eyes, even though I know nobody in the room has any eye problems, Então, se alguém quer receber oração por causa da visão, sabendo eu que ninguém aqui tem problema de visão, yeah,
You can come forward. pode vir à frente. And then I was about to transition into my pastoral explanation. E aí eu tava pensando numa transição para minha explicação pastoral, About how sometimes we get off and we can be wrong. de como às vezes a gente pode errar, né? We Estar know in part and we confuso, prophesy in part, given all the Bible verses. Tá jogando os versículos bíblicos ali. And while I was getting ready to say that, like E quando eu dozen people come forward. E quando eu estava prestes a falar isso, and algumas pessoas começaram a vir à frente. One of them was a friend named Glenn, and I was like, "You have an eye problem?" Era o meu amigo Glenn, e eu falei, você tem um problema de visão? I was like, "I had no idea." Eu não sabia. And I think out of like about 16 people that came forward, E veio umas 16 pessoas na frente. 9 people were miraculously healed from random eye issues. 9 pessoas foram curadas. And that's community discernment, E isso é right? Like it discernimento can't de just be comunidade. one person. Não é somente uma We need the pessoa. community. And I can think of dozens of other examples over the years where we communally discern. E eu consigo lembrar de outros exemplos de quando teve um discernimento dentro da comunidade. Yeah. I mean, one of the reasons why I have always loved the Vineyard is because we're so team orientated. Uma das coisas que eu gosto muito da Vineyard é que a gente é muito orientado à equipe. It's very rare that you go to a Vineyard church where it's built around one person. É muito raro você encontrar uma igreja Vineyard que é construída no centro de uma pessoa só. And in my opinion, those are unhealthy Vineyard churches. E na minha opinião, essas igrejas são igrejas que não são saudáveis. So number 4, Então, número 4. all discernment is orientated toward the kingdom of God. Todo discernimento está orientado para o reino de Deus. We discern by asking, does this reflect the character and the mission of Jesus? A gente fica pensando, isso reflete o caráter da missão de Jesus. Does this move us towards mercy or compassion or grace or love? Isso nos move na graça, na compaixão do Senhor. Or reconciliation and humility? Ou reconciliação e humildade. And so when we're discerning things, we need to ask, how is this pointing us to Jesus or the kingdom? E a gente precisa discernir e ficar pensando como que isso nos aponta para o reino de Deus. Because sometimes if you spend a little bit of time thinking about it, Se você ficar um tempo pensando sobre isso, you can actually see how it's not pointing people to Jesus. às vezes você consegue enxergar que não está apontando a pessoas para Because Jesus. there's some things that seem like they're good, but they're actually distractions. Porque às vezes tem coisas que parecem ser muito boas, mas são somente distrações. Number 5, Número 5, verified by fruit. verificador através do fruto. Verificar através do fruto. Like in the vineyard, in our practices, Na Vineyard, nas nossas práticas, I think discernment means looking at the outcomes. eu acho que discernimento é a gente olhar os resultados. And that's one of the reasons why our early founders used to always check in with people when they were doing healing. Por isso que os pastores lá nas antigas perguntavam para as pessoas depois de oração de cura. Like it's totally okay to ask like, "Hey, what's God doing right now?" É totalmente ok perguntar assim, ei, o que o Senhor está fazendo And aqui? check in. I ask that question all the time because sometimes I don't know. E perguntar para a pessoa, porque às vezes a gente não sabe. Yeah, it's like, what is God doing right now? O que o Senhor está fazendo And you agora? start to see that God is doing various things all over the room. E aí você começa a ver que Deus está fazendo várias coisas na sala. But we're asking questions about what are the outcomes? What's the fruit? E a gente começa a perguntar quais são os resultados, quais são os Is it frutos. producing love or peace or healing or unity? Está produzindo amor, paz, cura? Is it helping us become more like Jesus? Está nos direcionando a ser mais parecido com o Senhor? Or does it produce confusion Ou está produzindo confusão, or pride or chaos orgulho, caos, or harm or disconnection? machucando as pessoas ou desconexão? And so we actually had a situation in our church about 4 or 5 months ago. 4, 5 meses atrás a gente teve uma experiência na nossa Where igreja. about 2 years ago a woman started coming to our church. Faz uns 2 anos que uma mulher começou a frequentar a nossa And it has igreja. nothing to do with her being a woman. I want to be very clear. E eu quero Okay. deixar muito claro que não tem nada a ver com ela sendo This uma person just mulher. happened to be a female. Ela era uma mulher. And when I first met her, I just had my discernment was like on a little bit. Quando eu conheci ela, eu comecei a discernir algumas coisas. Like I just didn't feel really comfortable. Something was off. Eu não me sentia muito confortável. Alguma coisa estava fora.
And so I was really cautious with her. E aí eu fui muito cauteloso com ela. And over the course of the next year, year and a half, E durante um ano e meio depois, kind of behind the scenes, she was really hurting a lot of people. eu comecei a ver que ela realmente estava machucando algumas pessoas. Because she was secretly presenting herself as like a pastor and a leader. Porque secretamente ela estava apresentando ela mesma como pastora And she was trying to disciple people. e ela estava tentando discipular as pessoas. And what she was really doing was spiritually abusing people. E o que realmente ela estava fazendo era And abusando manipulating espiritualmente people. as pessoas, And controlling people. controlando as pessoas. And so our church leadership team had to get together and meet and pray. E aí nossa liderança, a gente se reuniu e orou And trying to decide like what should we do. para decidir o que a gente ia fazer. But the primary question that we kept coming back to was this. Mas a pergunta número 1 que a gente sempre voltou para perguntar, What is the fruit of her ministry? questionando é: qual é o fruto do ministério And dela? I just think that's a really good question. Eu acho que isso é uma pergunta muito boa. What is the fruit of our ministry? Qual é o fruto do nosso ministério? Like, are we helping move things forward towards Jesus? Nós estamos ajudando as coisas irem a favor de Jesus? Or is it hurting and harming people? Ou está machucando as pessoas? Okay. Does that make sense? Faz sentido? Yeah. So those are 5 steps to be able to process discernment. Esses são 5 passos para a gente discernir, para a gente ter o discernimento. And the reason why I think this is important for us, I'll end with this, E aí eu finalizo com isso. A coisa importante que eu quero deixar is there was a mighty move of God in North America in the 1700s. teve um mover muito forte do Senhor nos anos 70. Some of you might have heard about it called the Great Awakening. É o grande despertar. And so, you know, in the 1700s, a lot of America was actually not church. We think sometimes that it was all Christian. Desculpa, é 17.000, século 700. Can you repeat what you said? Yeah. In America, a lot of people think that everybody was Christian in the 1700s. Nas 1700 todo mundo achava que toda a América era cristão. But a lot of the people living there had no idea about Jesus or the church. Mas muitas pessoas que estavam lá não tinham noção de quem era Jesus e da igreja. And so there was this outpouring of the Holy Spirit called the Great Awakening. E aí teve um fluir do Espírito Santo que eles começaram a chamar de And so Greater Awakening. some of you have probably heard about John or Charles Wesley Vocês já ouviram falar de John Charles Wesley? and the Methodists. Have you ever Dos heard of them? metodistas? Já Yeah, ouviram so falar? they came out of that. Eles vieram desse And movimento. there was another really famous theologian named Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards também foi um teólogo muito famoso, Way smarter than all of us. muito inteligente, mais inteligente que todos nós. Like very, very smart. Muito I would inteligente. read his books and then I would need to read books explaining the books that he wrote. Eu lia livros e aí eu tinha que ler livros que explicavam o livro que ele escreveu. Yeah. And so, but he was known for preaching a sermon one time. E ele é conhecido por ter pregado um sermão um dia. And all the historians say that when he preached the sermon, it was really boring. E as pessoas falaram que quando ele fez essa pregação era meio chato. Like he had really bad eyesight, and so he was leaning like this. Que ele não tinha boa visão e ele ficava... And he was reading his sermon. E ele estava lendo o sermão He was just reading his sermon like this. e ele estava lendo desse jeito. And as he's reading his sermon, all over the room, people start repenting of their sins. E aí, enquanto ele estava lendo, muitas pessoas começaram a se And they arrepender dos pecados, They start wailing and crying out to God. chorando para Deus, buscando o Senhor. And like dozens and dozens and dozens of people become Christians. They E become followers of dezenas e Jesus. dezenas e dezenas de And pessoas it doesn't começaram a end seguir there. o Senhor, It entregaram begins to sua vida ao spread Senhor. all over North America. E isso se espalhou na América. And so churches all over are preaching the gospel and people are responding to it left and right. E as pessoas começaram a pregar o Jesus e muitas pessoas começaram a responder a So isso. it becomes for us in North America the Great Awakening. E então na América do Norte, por isso que a gente chama da Greater Awakening, que é But o there were grande despertar. a lot of challenges in that moment though. Teve muitas dificuldades naquele momento Because também. like the context, people at that time didn't have emotional outbursts. Porque em contexto, naquela época as pessoas não tinham muito um despertar emocional. It just wasn't part of the culture. Não era parte da cultura. And so they're trying to figure out like are all these outbursts and expressions, is that God or is it the flesh? Essa expressão, isso que está acontecendo, é do Senhor ou é da carne? Is it the Holy Spirit or is it the devil? É o Espírito Santo ou é o diabo?
And so the only way that they were able to process through that was by using discernment. E o único jeito que eles conseguiram atravessar isso foi através do discernimento. And so Jonathan Edwards wrote a book called Religious Affections. Jonathan Edwards escreveu um livro chamado Afeição Spiritual? Religious Affections. Religião, religiosa. Afeição religiosa? Afeições religiosas. And what he does in the book is he essentially provides a 5-step process of discernment as well. E aí nesse livro ele fala sobre os 5 passos de discernimento também. And I love his first thing. E eu amo a primeira coisa dele. He said, with any of these outbursts or expressions or works, Nesse livro ele fala que tudo isso que está acontecendo, esses mover, does it raise our affections for Jesus? levanta o nosso carinho para o Senhor. Because if it helps us love Jesus more, Porque se nos ajuda a amar o Senhor mais, then it's probably a good thing. então provavelmente é uma coisa boa. Let's stand up together. Vamos nos levantar. So I would like to pray, Eu gostaria de orar, not because I have any special prayers, não porque eu tenho algo especial, but because I have the microphone. porque eu tenho microfone. E eu também. I just want to pray for us to be more discerning. Eu quero orar para que a gente tenha mais discernimento. And I want to ask the Holy Spirit to pour out the gift of discernment to each one of you as He wills. E eu vou orar para que o Espírito Santo traga o discernimento para vocês, da vontade dele. Even if you don't get the gift of discernment, E mesmo se você não receber o dom de discernimento, I'm going to pray that the Holy Spirit will give you the discipline of discernment. eu quero pedir para que Deus te dê a disciplina do discernimento. And so in our Vineyard Church, we oftentimes encourage people to hold their hands like this. E na Vineyard a gente encoraja as pessoas a colocarem a mão assim. I don't know if you do that in Não sei Brazil. se você faz isso aqui Yeah. no Brasil. And I often tell people that the reason why we like to hold our hands like this is because we need to put practices into our faith. E Right. o motivo porque que a gente pede para as pessoas colocarem a mão Faith- assim, é faith porque a is gente quer colocar embodied, prática right? nisso. But faith is embodied. Fé precisa ser incorporada. But I also say it 2 ways, that we want God to fill us up Mas eu falo também que Deus quer nos encher, and to give us gifts that we can have, nos dar dons, but para we a gente also ter. want Him to take things. E também a gente quer que Ele tome coisas. Right? And so I'm just going to pray for anybody in the room that wants to respond to that. And so Holy Spirit, come right Eu now. quero orar para que você receba isso hoje. I thank you that you have been present with Espírito us Santo, this vem aqui morning agora. Agradeço que você está presente aqui nessa manhã, and that you've been at work in this room this whole time. que você vem trabalhando nessa sala a manhã inteira. And so I pray right now in the name of Jesus E eu oro agora em nome de Jesus, for your Spirit to come and to fill every person in this room para que teu Espírito Santo venha e enche cada um nessa sala and to give them discernment. e dá para eles discernimento. Help Nos us dá to discernimento. discern the times and the seasons that we are in. Que a gente possa discernir o momento que nós estamos Help us to passando, discern what you are doing in our lives and the Nos lives of traga people around discernimento us. para ver o que o Senhor está fazendo na nossa vida e na vida das outras pessoas. Help us to be more sensitive to your Holy Spirit Nos ajuda a ser mais sensível ao teu Espírito Santo, so that we can join the mission of Jesus para que a gente possa estar junto na missão de Jesus and we can continue the works of God. e continuar o trabalho do Deus. And I pray right now, Lord, that you would help us to be able to discern and know what is good fruit. Eu quero pedir agora, Senhor, que o Senhor venha e traga discernimento para a gente consiga ver o que é bons frutos And that we would also recognize the things that are harmful to people. e reconhecer aquilo que machuca as pessoas. Help us to discern lies from truth Discernir mentira de verdades and truth from lies. e verdade de mentiras. I pray this in the name of Jesus. Eu oro isso em nome de Jesus. Amen. Amém.